Olá, hoje a gente vai explorar uma fonte de conselhos financeiros que, olha, pode surpreender muita gente: a Bíblia. E o mais interessante é que, independentemente de qualquer crença, os ensinamentos que estão lá sobre dinheiro são incrivelmente práticos e, de verdade, super atuais. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que um livro tão antigo tem algo a dizer sobre os nossos problemas de dinheiro de hoje em dia? A resposta, e isso é o mais fascinante, é um grande sim. Sabe por quê? Porque, no fundo, esses princípios não são sobre economia antiga, são sobre comportamento humano. E isso não mudou tanto assim. Então, o ponto crucial é este. Não estamos falando de regras velhas e empoeiradas. Estamos falando de um guia que continua super relevante e que pode sim ajudar a construir uma vida financeira sólida hoje. Vamos mergulhar nisso? Tudo começa pela base, certo? Antes de pensar em construir qualquer coisa, o alicerce tem que ser forte. E o primeiro pilar para isso é a disciplina pessoal. É daí que nasce uma fundação sólida de verdade. Essa citação é brilhante porque ilustra o primeiríssimo passo. Pensa bem. Antes de qualquer grande projeto, seja construir uma torre ou a própria segurança financeira, o planejamento é tudo. É preciso sentar, respirar e calcular o custo, saber onde se está e para onde se quer ir. E, na prática, isso se traduz numa ferramenta super simples: o orçamento. Ele é a melhor forma de controlar os gastos por impulso e entender para onde o dinheiro está indo. É só seguir os passos. Anota o que entra, organiza o que sai, cria um plano e, talvez o mais difícil, mantenha a disciplina para seguir esse plano. E aqui entra uma visão de futuro, que é a chave de tudo. A gente conhece a história da formiga que guarda comida no verão para ter o que comer no inverno, né? A sabedoria é exatamente essa: se preparar para o inesperado. A história de José no Egito, que estocou grãos nos anos de fartura, nos ensina a importância de ter uma reserva de emergência. Resumindo, então, a base financeira sólida se apoia nesses 4 pilares. Primeiro, trabalho duro, porque, né, só conversa não paga boleto. Segundo, poupar sempre, de forma consistente. Terceiro, se planejar para os imprevistos. E quarto, a disciplina de ter e seguir um orçamento. Ok, com a fundação bem construída, podemos ir para o próximo nível. Agora, a gente vai falar sobre estratégias. Estratégias para fazer o patrimônio crescer e, tão importante quanto, como proteger esse patrimônio de algumas armadilhas bem comuns. Olha, essa lição aqui é de ouro. Muitas decisões financeiras ruins vêm da impulsividade, da falta de orientação. Por isso, se cercar de gente que entende do assunto, seja um mentor, um bom livro ou até outros conteúdos, é fundamental antes de fazer qualquer movimento grande com o seu dinheiro. E aqui tem um conselho que parece que foi escrito ontem por um gestor de investimentos. Aplique o dinheiro em vários lugares, porque não se sabe que crise poderá acontecer. É a famosa diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso não só aumenta a chance de ganho, como protege o patrimônio quando uma área vai mal. A mentalidade também é uma estratégia. Na história dos espiões em Canaã, a maioria olhou para os desafios e viu o quê? Gigantes, medo, crise. Já Josué e Caleb olharam a mesma situação e viram uma oportunidade incrível. Em tempos de crise econômica, a lógica é a mesma. Enquanto muitos enxergam só problema, outros encontram as maiores oportunidades. Mas uma boa estratégia não é só sobre o que fazer, é também sobre o que não fazer. Existem várias armadilhas financeiras que podem literalmente destruir todo o trabalho duro que foi feito até aqui. E aqui estão elas: esquemas que prometem dinheiro fácil e rápido, o peso enorme das dívidas, o grande risco de ser fiador de alguém e o perigo das apostas. Todas são formas de buscar um atalho, e atalhos na vida financeira quase sempre levam a um lugar bem ruim. Essa citação é muito poderosa. A dívida compromete o futuro. Ela nos transforma em servos do passado, porque uma parte do nosso esforço e do nosso tempo vai só para pagar o que já foi. Ela limita a liberdade e as nossas escolhas. É uma forma de escravidão moderna mesmo. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente já falou bastante do como fazer. Agora vamos explorar o porquê. A forma como a gente se relaciona com o dinheiro, a nossa psicologia é tão ou mais importante que as planilhas. Um dos maiores desafios hoje em dia é a armadilha da comparação, né? E as redes sociais jogam isso na nossa cara o tempo todo. A gente fica tentando acompanhar um estilo de vida que não é o nosso, e isso leva a decisões financeiras péssimas. O conselho de não se comparar com os outros nunca foi tão relevante. O melhor antídoto para isso? Viver de forma simples.
É interessante notar que muitas das pessoas mais ricas do mundo levam vidas bem discretas. Um estilo de vida muito chamativo gera ansiedade para manter as aparências e atrai a atenção errada. Quem é rico de verdade não costuma sentir necessidade de exibir isso. E aqui a gente chega num conceito que pode transformar tudo: a generosidade. Ser uma pessoa generosa é, segundo essa sabedoria, a forma definitiva de quebrar o poder que o dinheiro pode ter sobre nós. E generosidade não é só sobre dar dinheiro. É sobre doar tempo, conhecimento, construir uma comunidade forte. Ajudar os outros a crescer cria redes de conexão e apoio. Em vez de acumular de forma isolada, fortalecer a comunidade ao redor é um baita investimento de longo prazo. Então, depois de passar por todos esses princípios, qual é a lição final? Para que serve todo esse esforço de planejar, economizar, investir? Qual é o objetivo de tudo isso? E a conclusão é esta: o dinheiro não é o objetivo final. Ele é uma ferramenta. A disciplina financeira não serve para a gente acumular moedas num cofre, mas para ter recursos. O dinheiro é uma ferramenta poderosa para construir uma vida com mais propósito. Isso nos leva à pergunta final, que fica para reflexão. Com os recursos, o tempo e a energia que cada um tem, o que se está construindo? Para si, para a família, para a comunidade? A resposta para essa pergunta é o que dá sentido a toda a jornada financeira.